Biscoito salgado de queijo crocante delicioso e fácil de fazer. Biscoito salgado é uma maneira saborosa de preparar uma guloseima e todos irão aprovar. Fica extremamente delicioso e com uma textura de dar água na boca. Confira o passo a passo dessa versão diferenciada de biscoito salgado, faça e você vai adorar o resultado divino e maravilhoso. Como fazer biscoito salgado? Para fazer biscoito salgado iremos utilizar farinha de trigo, maisena, manteiga ou margarina, queijo parmesão ralado, leite, ovo, fermento em pó e sal. Vamos misturar todos os ingredientes da massa do biscoito salgado, seguindo a sequência, amassar bem até obter uma massa lisa que não grude nas mãos. Iremos colocar a massa do biscoito salgado num plástico culinário, e levar para gelar por 30 minutos. Para a montagem e modelagem do biscoito salgado teremos que seguir corretamente a sequência do passo a passo. Tanto para modelar o rocambole de massa, para fazer as rodelas recheadas, como também o biscoito feito com molde. Vamos assar o biscoito salgado por aproximadamente 30 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus, retirar e saborear o mais gostoso biscoito salgado da vida. Ingredientes da receita de biscoito salgado. Para a massa: 2 xícaras chá de farinha de trigo, meia xícara chá de maisena, 150 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada, 80 gramas de queijo parmesão ralado, 80 ml de leite aproximadamente, 1 ovo, 1 colher chá de fermento em pó, meia colher chá de sal. Para o recheio: 1 colher sopa de farinha de trigo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 50 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada. Modo de preparo da massa: numa tigela coloque a manteiga, o ovo, misture bem. Adicione o queijo ralado, mexa bem, acrescente a maisena, misture um pouco mais. Acrescente a farinha de trigo, o sal e o fermento em pó. Misture tudo muito bem com as mãos, adicionando leite e amassando bem até obter o ponto de uma massa lisa que não grude nas mãos. Coloque a massa dentro de um plástico culinário e leve para gelar por 30 minutos. Do recheio: numa tigelinha, coloque a manteiga ou margarina, o queijo ralado, a farinha de trigo, misture tudo muito bem até obter um creme homogêneo. Reserve. Montagem: retire a massa da geladeira, divida em 2 partes. Numa bancada, forrada com papel manteiga, abra com um rolo, uma delas e disponha o recheio de queijo. Enrole como um rocambole e em seguida enrole com o papel manteiga, fechando bem as pontas do rocambole. Disponha numa assadeira e leve para o freezer por 20 minutos. Pegue uma porção da outra parte da massa, e disponha numa assadeira, não precisa untar, e modele como preferir com o auxílio de um molde para biscoito. Faça isso com o restante da massa, e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos. Retire do forno e disponha numa travessa para servir. Retire o rocambole de massa do freezer, remova o papel manteiga, e corte em fatias com 2 cm de espessura. Disponha as fatias numa assadeira forrada com papel manteiga, deixando um espaço entre elas, e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Retire do forno, e sirva em seguida essa maravilha de biscoito salgado. Gostou? Siga